Então, vamos fazer essa questão aí. É o seguinte. Deixa eu só pegar aqui pegar o azul aqui. Cara, tem um trecho, né? Aí dessa estrada. E é o seguinte. Tem 400 metros, né? Ele fala aqui, ó. Tem 400 metros aqui desse trecho, ó. Daqui pra cá. Então deixa eu pegar aqui. Daqui pra cá, que é tudo. Tudo isso aqui mede quanto, Luan? 400. Ó, 400 metros. Beleza? E qual é a metade aqui, ó? A metade vai no 200. Então acontece. Tem 200 metros para um lado e 200 metros para o outro. Beleza. Então tem 200 metros aqui e 200 metros aqui. Beleza, olha só. Uma patrulha rodoviária mede o tempo que cada veículo leva para percorrer um trecho de 400 metros da estrada. Um automóvel percorre a primeira metade, ou seja, os 200 metros do trecho, com velocidade de 140 km por hora. Então a velocidade no primeiro trecho aqui, ó, 140 km por hora. Sendo 80 km a velocidade limite permitida, qual deve ser a maior velocidade média do carro na segunda metade do trecho para evitar ser multado? Só que olha o negócio. A patrulha rodoviária, ela mede o tempo que cada veículo leva para percorrer um trecho de 400 metros. Então, olha só. É um trecho daqui do A até o B. Então, ela vai medir de A para B. Entendeu? Então, essa medida que a patrulha faz, cara, tem que ser de todo esse percurso aqui. E não da segunda metade do percurso. É um conjunto, é tudo. Entendeu? Ele pode andar com 140 aqui? Pode. Entendeu? Ele pode andar com 140 aqui. Mas olha só, a velocidade média dele total não pode passar de 80. Entende isso? Então olha só, ele pode até acelerar no primeiro trecho, desde que aqui no segundo trecho ele ande com uma velocidade menor. Para que tudo dê uma velocidade média de 80. Por quê, Luan? Porque 80 é a velocidade limite permitida entre esse trecho e esse. Tá? Entre esse trecho total. Ou seja, o que vai ser contabilizado é o que ele vai fazer de A para B. Entendeu? Tem que dar uma velocidade média de A para B igual a 80. Senão ele vai ser multado. Porque o policial lá, a patrulha, vai analisar o movimento de A para B. E não de A até esse C aqui. Não de A até esse K aqui, ó. É de tudo. Então no primeiro trecho ele pode acelerar. Mas no segundo ele já tem que... Porque o sensor lá da patrulha vai contabilizar de A para B. Tem que ser tudo. Então olha só. Qual vai ser a velocidade aqui no 2? Que ele vai ter que andar para não dar problema com esses 80 km por hora aí. Que é o limite de A para B. O limite de 80 é de A para B. Tá? Não aqui no início, é de A para B. Então olha só, qual deve ser a maior velocidade média do carro na segunda metade do trecho para evitar ser multado? Então é o seguinte. Cara, a velocidade média de A para B é distância pelo tempo. Beleza. Eu tenho o tempo aqui, ó, no 1. Vou até colocar de preto. Vou chamar de T1. O tempo no trecho 1 de 200. Cara, tempo... Vamos lá no triângulozinho. Vou botar aqui. Pera aí. Aqui assim, ó. No triângulo que dá SVT. Tempo é distância por velocidade. Então vai ser a distância de 200? Não, tem que passar para quilômetros. 1, 2, 3 dá 0,2 quilômetros. 200 metros, 0,2 km. Pela velocidade. Porque tempo é distância por velocidade. Distância dividido por velocidade. Por 140 aqui. Aí fica 2 por 1.400, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10 para tirar a vírgula. Dá 1 sobre 700. Então deu 1 sobre 700 o tempo. Então deixa eu apagar aqui. Dá 1 sobre 700. 1 sobre 700 horas, né? Porque eu quero em quilômetros por hora. E aqui, ó, é 0,2 quilômetros a distância. Beleza. Então a distância está em quilômetros, o tempo em hora. Então a velocidade em quilômetros por hora. Tempo do primeiro aqui, 1 sobre 700. E o tempo do segundo? O tempo do segundo
vai ser a distância, que também é 0,2 km. Distância, 0,2 km. Pela velocidade que é V2. Então fica assim, ó. Pela velocidade que é V2. Beleza. Velocidade média é tudo. É ΔS de A para B. Que é quanto? 400 metros de A para B. Só que eu tenho que colocar o quê? Em quilômetros. Vai dar 0,4 km. Sobre o tempo. ΔS por ΔT, né? Velocidade média. Sobre o tempo. O tempo de A para B é o tempo total. Tempo 1 mais tempo 2. Então, ó. Tempo 1 mais tempo 2. Então, isso aqui dá quanto? Vamos colocar aqui uma passagem aqui, ó. Então, isso aí vai dar 0,4. Tempo 1, 1 sobre 700. Tempo 2, 0,2 por V, V2. E qual é a velocidade média permitida no trecho total? Porque sendo 80 km de velocidade limite permitida, permitida onde? 80 km por hora, velocidade limite permitida de A para B. Então, nessa velocidade média aqui de A para B, eu coloco 80. Então, fica 80, porque a patrulha está analisando o de A para B. É igual a 0,4. Olha só. V2, o que a gente vai fazer aqui? Eu multiplico os denominadores e depois faço um x aqui, ó. V2 vezes 700 dá 700 V2. E aí tem a fraçãozinha aqui, ó. V2 vezes 1 dá V2. E 700 vezes 0,2 vai dar 140. Não, pera aí. 700 vezes 0,2 dá 140. Acertei aqui. Mais 140. Cara, quando a gente tem uma fração assim, esse denominador sobe. E esse cara fica aqui. Então fica assim, 80. Esse denominador sobe, ó. Vai dar 0,4 vezes 700 V2 sobre V2 mais 140. Então fica V2 mais 140 que multiplica 80. Ó, ele está dividindo, vai passar multiplicando. Então é 80 que multiplica, parênteses, né? Porque a gente tem uma soma. V2 mais 140 é igual a 0,4 vezes 700 V2. Quem é 700 vezes 0,4? Vamos fazer 700 vezes 0,4. Dá 280. 280 V2. Então agora eu vou multiplicar aqui, ó, como se fosse em chuveirinho. Distributiva. 80 V2 mais 80 vezes 140. Não é isso? 80 vezes 140. Esse 80 é a velocidade. É. Então fica 80 vezes 140. 140 vezes 80. Dá 11.200. Tem alguma coisa estranha. Vamos lá. 80 vezes 140. 80 vezes 140. 11.200. Mais 11.200. Número alto. 280 V2. Então esse 80 V2 e 280 V2, esse 80 V2 vai para lá subtraindo. Fica 280 V2 menos 80 V2. Vai ficar 200 V2. Então 11.200 é igual a 280 V2 menos 80 V2. Dá 200 V2. Então, ó, 1. Então, V2, que é a velocidade máxima permitida no trecho 2, é igual a 112 dividido por 2. Quem é 112 dividido por 2? 112 dividido por 2. 56 km por hora. Beleza? Essa daqui que deve ser a resposta aí da questão. A velocidade 2 dá 56 km por hora. Tudo bem? Essa foi a questão aí que tu pediu da P proposto, né? Exercício proposto 34.